Amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje temos na liturgia o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Que bom ser-lhe Guilherme Garcia e nos acompanhando neste momento em que nós conversamos sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus. Como são bonitas essas palavras, nos inspiram, nos ajudam a viver a nossa vida, a nossa religiosidade, a nossa fé. E o quanto é importante para todos nós criarmos essa sintonia da palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos, cai no nosso coração e transforma-se em frutos de ações em solidariedade e amor para com os nossos irmãos. Quem acredita no Senhor sabe que o Senhor Jesus odiava os fariseus, os amaldiçoou e pronunciou 7 ais sobre eles. Ai de vós! Isso é muito significativo para permitir que os que creem em Deus distingam os fariseus hipócritas, se livrem da servidão e controle deles e obtenham a salvação de Deus.
Mas é uma pena. Muitos fiéis não conseguem discernir a essência da hipocrisia dos fariseus. Nem mesmo entendem porque o Senhor Jesus odiou e amaldiçoou tantos fariseus. Hoje vamos conversar. Vamos falar um pouco sobre esses problemas. Os fariseus geralmente interpretavam a Bíblia para outros na sinagoga, e isso já desde há muito tempo nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Eles oravam diante dos outros e usavam regras da Bíblia para condenar as pessoas. Os que observavam de fora pareciam respeitosos protetores da Bíblia, da Torá. Se era assim, por que o Senhor odiava e amaldiçoava eles tanto? Na verdade, o principal motivo é que, na essência, eles eram hipócritas. Resistiam a Deus. Os fariseus só se importavam em realizar cerimônias religiosas e seguir regras. Eles só interpretavam as regras e doutrinas na Bíblia e nunca comungam a vontade de Deus com ninguém. E nem se concentravam em praticar a palavra de Deus ou obedeciam aos mandamentos dele. Eles ignoravam os mandamentos de Deus. Tudo o que faziam era totalmente oposto à vontade e exigência de Deus. Essa é a essência da hipocrisia dos fariseus. É o principal motivo de o Senhor Jesus tê-los odiado e amaldiçoado. O Senhor Jesus disse quando expôs eles: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é a oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus, hipócritas. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus, bem profetizou, por causa da vossa tradição, por causa do vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então ele fala assim dessa hipocrisia, dessa doutrina, que eles ensinavam e que não tinha nada. Parecia que havia uma dicotomia, né? um distanciamento entre a doutrina e a ação. Por isso havia uma hipocrisia, né? Passava-se uma imagem de perfeição e no fundo havia um vazio existencial, um vazio religioso. Agora que o Senhor Jesus expôs os fariseus, podemos ver claramente que, embora eles sempre interpretassem a Bíblia para os outros na sinagoga, eles não reverenciavam ou exaltavam Deus de forma alguma. Não conseguiam os mandamentos e nem seguiam os mandamentos de Deus, e substituíam os mandamentos por tradições do homem. Esqueceram dos mandamentos de Deus e se opunham abertamente a Deus. Essa não é uma prova irrefutável de como os fariseus serviam a Deus, porém resistiam a ele. Então, quando nós olhamos essa atitude falsa, essa atitude hipócrita de muitos fariseus, nos assusta. Nos assusta porque nós dizemos dos fariseus nas Sagradas Escrituras:
Mas no nosso meio nós temos muita atitude farisaica, de todos os cantos, de todas as partes, de todas as classes, de todos os segmentos, em todos os serviços nós temos isso. Mas o que marca muito mais é o que nós chamamos de hipocrisia. Aí nós vamos dizer assim, olha, há muita hipocrisia humana. Talvez o que define essa questão da hipocrisia esteja lá contido na psicologia. Nós dizemos assim, olha, qual que é na verdade o slogan do hipócrita? Ele usa, parafraseando Hamlet, na linda obra de William Shakespeare, essa expressão, ser ou não ser, eis a questão. Esta expressão define de forma contundente o que está por trás de um comportamento humano bastante complicado, a hipocrisia. A palavra deriva do latim hipócrisis e do grego hipócrisis, upócrisis, ambos significando a representação de um ator. Atuação ou fingimento, ou seja, definimos por hipocrisia alguém que julga o comportamento, atitude, opinião de seu semelhante quando ele mesmo as tem. O hipócrita é um grande fingidor. E o interessante é que constantemente você conversa com o hipócrita, ele usa essa expressão, eu já pensava, eu faço exatamente do jeito que manda, eu ajo exatamente dessa forma. E no fundo, se esquece de que muitas das pessoas, elas são marcadas por aquilo que é o discurso e por aquilo que se encontra por detrás do discurso, que são as atitudes no dia a dia. A observação que nós devemos ter contundente com relação a nós mesmos e com relação a outras pessoas para perceber até que ponto há uma veracidade. O que leva a um comportamento hipócrita? O medo de se expor, de ser verdadeiro consigo mesmo, pois acredita que ao expor suas ideias, atitudes e comportamentos, poderá ter algum tipo de consequência negativa. Então ele traz em si uma negatividade. A outra questão é a preocupação excessiva com a opinião dos outros, com o que vão pensar sobre seus pensamentos e atitudes. E aí constantemente o hipócrita se esconde, né? Ele finge que não te vê, ele finge que não te enxerga, desvia de você, mas quando está frente a frente ele se mostra uma outra pessoa, com outro comportamento. O hipócrita, ele é fruto de uma criação rígida do ponto de vista moral. Então ele tem aí uma criação rígida, né? E a gente fala assim de que o mundo dele é sempre cercado, né, por algumas questões que não o deixa ser tão natural e ser tão claro, tão objetivo e tão transparente. O hipócrita, ele é egoísta, pensar apenas em si mesmo, se preocupar apenas com a própria imagem. É comum na vida política que a gente fala, né? Mas na vida de comunidade, a hipocrisia, quando ela aparece, ela demonstra uma outra imagem, né? Eu diria de que, no fundo, se assemelha com aquela questão que nós tínhamos na época do Brasil Império, né? Aquelas imagens ocas por dentro, né? As imagens vazias, você vê bela por fora, mas dentro elas eram ocas. E tinha até uma portinha, porque as pessoas escondiam ali ouro para poder roubar o ouro e ser transportado para outros países, né? Então, o hipócrita, ele tem essa atitude, né? Ele é bonito por fora, mas por dentro ele é oco porque ele está escondendo algumas questões, né? E tem alguns interesses.
Na hipocrisia também, o hipócrita tem necessidade de aprovação. Ele gosta de ser aprovado, né? Ele sente necessidade de ser aprovado. Então, constantemente ele está dizendo: olha, eu arrasei, olha, eu fui formidável, eu abafei, é só eu que faço assim, só eu que consigo, as minhas opiniões são verdadeiras. E aí você vê um discurso do hipócrita sempre na necessidade de ter aprovação. Mas tome muito cuidado, quando você se depara com uma pessoa assim, você pode ter certeza que se na frente ele é dessa forma, por detrás de você ele vai ter outras ações a ponto de puxar o teu tapete. Então tomar muito cuidado com relação a isso, né? Ter essa atitude de querer enxergar aquilo que se encontra por detrás do discurso do hipócrita, né? Tanto de alguém como de um grupo de pessoas pode levar a tentar ser aquilo que não é. Então me mostra alguma coisa que ele não é. Por que pessoas hipócritas julgam? O julgamento é um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de afastar de si o que considera errado, ruim ou imoral, e que vê espelhado para si no comportamento do outro. Então eu digo assim, ó, qual que é a atitude do hipócrita? Ele é apontar. Ele vai sempre apontar para o outro, né? Por quê? Enquanto todo mundo olha para o outro, ele continua sendo aquilo que ele sempre é e com aquelas questões que ele não gosta de enxergar. Vamos dar um exemplo. Um adúltero pode ser um crítico mais ferrenho quando descobre que alguém do seu ciclo pessoal adulterou. Ele condena com mais veemência, com maior veemência no outro aquilo que não quer admitir em si, uma ilusória tentativa de dissimulação. Nós diríamos, me recordo do Mozart, na moral, dizendo assim, olha, o hipócrita, ele vive essa dissimulação, né? Então ele vive sempre apontando para o outro e se esquece que a casa dele, o teto também é de vidro, né? E que pode quebrar. E que muitas das vezes até está descoberta já, mas ele não consegue enxergar. O hipócrita julga quando vê o seu próximo fazendo ou sendo aquilo que tem vontade, mas não tem coragem de ser ou fazer. Neste caso, o que alimenta a hipocrisia é o sentimento de inveja. Então ele tem muita inveja dentro da vida da comunidade, a gente vê muito isso, né? E aí a gente fala assim, olha, nada mais revela do que um comportamento imaturo na vida de comunidade. Quando a gente se depara com essas questões na vida religiosa, quando a gente se depara com essas questões. Então, é preciso que eu tenha até um livro, já havia dito para vocês, a visão psiquiátrica da caminhada pastoral. É um livro até antigo e o escritor, evidentemente já não mais vivo, ele tenta traçar várias doenças contidas no contexto das nossas pastorais, dos nossos movimentos, né? E doenças que nos afetam. E como que nós não temos uma visão profissional com relação à avaliação comportamental de muitas pessoas, então a gente vai vivendo, vai dizendo que o outro é assim, o outro é assado, e vai tentando sobreviver às mazelas da realidade pastoral de muitos movimentos, de muitas comunidades, né? Mas quando você se dá a entender e consegue perceber isso, daí você fala assim, olha, é tão difícil fazer com que o outro enxergue aquilo que você, profissional, está enxergando dentro do contexto pastoral, né? Dentro do contexto religioso, né? Mas, enfim, nós temos que sobreviver nesse contexto. A hipocrisia nem sempre sabe, ou o hipócrita nem sempre sabe que é um hipócrita. Acredita que os fins justificam os meios. Não pensa nas possíveis consequências que este pensamento possa ter. Tem valores sociais e pessoais distorcidos. O hipócrita sofre, pois,
força-se ser aquilo que não consegue ser, comete uma violência contra consigo mesmo, né? Então ele se violenta para poder ser, né? Então aí nós dizemos aquilo que eu havia dito no início, assim como é dito também no Evangelho, né? Olha, o hipócrita é um verdadeiro ator. Ele sabe encenar e tenta encenar muito bem. Entretanto, ninguém consegue ficar num palco 24 horas, né? Há momentos que a cortina fecha e você vai se deparar com a realidade, né? E você vai enxergar que realmente aquele ator não é o papel que ele cumpre. Ele tem uma essência que ele não gosta de revelar aos outros, né? Com o tempo perde-se sua essência, não sabe mais quem é, o que o define, levando a uma crise de identidade. Daí são os desentendimentos, má resolução com a comunidade, mascaramento, fazendo de conta que viu e não viu, fazendo de conta que não enxergou, e aí tantos outros males e consequências que a gente fala assim, demonstra o empobrecimento daquele que está ali na caminhada pastoral. Não consegue sustentar seus fingimentos o tempo todo e a todo momento. Logo, os que estão em sua volta percebem, gerando desconfiança na pessoa. Voltando à frase de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, eis o dilema por trás do comportamento hipócrita. Na dúvida, seja desde que mantenha princípios éticos ou não venha a prejudicar o seu próximo. Seja. Não cometa essa violência consigo mesmo. Não deixe a hipocrisia marcar você. Não se torne a hipocrisia. Importante ressaltar, muito importante. Para além do juízo moral que se possa fazer do hipócrita, existe uma pessoa em sofrimento, vivendo dilemas que não estão sendo bem administrados. E aí a psicoterapia se torna uma ferramenta importante e libertadora. Então a gente fala assim, olha, o hipócrita ele tenta de tudo trabalhar na vida de comunidade, né? De ajudar na vida de comunidade, na vida religiosa, na vida de igreja, né? Mas há questões nele que ele não consegue lidar, bem como aí Jesus vê, né, de que há questões nos fariseus, nos mestres da lei, que eles não conseguem lidar, né? E quando Jesus apresenta a face nua e crua do Evangelho, aquilo que é a proposta dele, a verdadeira justiça dele, isso incomoda. Então, aí a gente fala assim, que os fariseus da Sagrada Escritura no Evangelho de hoje, eles vivem de aparência. E Jesus mostra uma essência que está tão distante da aparência deles, né? Então, são pessoas que sofrem, porque elas não conseguem lidar com aquilo que está aí dentro da sua essência, dentro da sua caminhada. O objetivo da gente conversar sobre isso é justamente para ajudá-los a pensar com relação à proposta do Evangelho de hoje, né? E fazer uma autoavaliação, tanto uma autoavaliação eu também faço como sacerdote, bem como uma avaliação que possa ajudar todos vocês que também caminham aí junto à vida da comunidade, à vida da família, né? Espero poder contribuir com isso. E aí a gente tem essa música, onde amor e a caridade, Deus aí está.